Seja bem-vindo, meu irmão, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 5 de outubro, sábado, dia de Santa Faustina. Vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 10, versículos do 17 ao 24. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Meus irmãos, hoje nesse Evangelho, de uma forma toda especial, também no dia de Santa Faustina, nós queremos aqui destacar 2 pontos de meditação da leitura e da narrativa deste Evangelho. Qual é a boa notícia, a boa nova que o Evangelho proclamado tem de conversão, de apelo de conversão para o meu coração e para o seu coração? O primeiro ponto que nós queremos aqui destacar, aquilo que o Evangelho traz como uma meditação concreta, logo no início, que eu e você também somos chamados a realmente nos colocar numa sincera e num firme propósito de conversão, essa certa exortação que Jesus faz aos seus discípulos. Vejamos, os discípulos voltaram contentes, dizendo: Até os espíritos maus nos obedecem, por causa do teu nome, Jesus. A rigor, isso mostra os discípulos glorificando a Deus. Mas Jesus conseguiu ver aquilo que saía do propósito de uma glorificação sincera e colocou os discípulos a uma postura realmente de descida e de esvaziamento no propósito de seguimento da pessoa de Jesus. Jesus aqui, quando os discípulos colocaram isso de uma forma contente, ele disse: Olha só, é verdade que eu dou o poder
de fato, para fazeres muitas coisas, inclusive como esta que vocês aqui trouxeram. Mas, antes de ficarem felizes, porque isso acontece, ficai feliz, de fato, porque o seu nome está escrito no céu. Porque Deus sonhou com a sua vida. Deus te elegeu para uma missão e você corresponde com a graça que Ele derrama para ser um homem, para ser uma mulher que quer de fato viver em comunhão com o Senhor, respondendo os apelos do Senhor. Porque isso é um discípulo. Isso sou eu e você ouvindo aqui o que o Evangelho pede, desejando de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, uma conversão sincera, uma vida pautada naquilo que são os ensinamentos de Jesus. E aí Jesus revela o que de fato saiu um pouco da linha, da curva do coração dos discípulos. Todas as vezes que eu e você nos colocarmos em um propósito de fazermos algo pelo Senhor, não nos alegremos porque da nossa voz saiu algo bom, que foi de fato algo em nome do Senhor. Não nos alegremos porque dos nossos pés, das nossas mãos, da nossa vida, saiu algo ali que foi pelo poder no nome de Jesus. Nos alegremos antes de tudo, meus irmãos, porque Deus nos criou. Porque Deus nos deu a vida e com a vida podemos escolher viver na graça de Deus. Ora, na graça de Deus, meus irmãos, nada mais importa. Estejamos bens de saúde, estejamos num momento difícil de uma enfermidade, estejamos com tantas energias à disposição do reino ou estejamos tão fraquinhos. Se estamos na graça de Deus, isso é a alegria que realmente entusiasma o nosso coração para um seguimento da pessoa de Jesus. Lembro de um acontecimento de Santa Faustina agora, esta santa que estamos aqui celebrando. Santa Faustina tinha locução interior com Jesus. Santa Faustina recebia do coração misericordioso do Senhor aquilo que era, de fato, os segredos do seu coração. E tantas vezes ela se colocou como uma serva fiel para realizar o que Jesus lhe pedia. E um certo dia, Jesus pediu algo dela e pediu que ela fosse até o seu diretor espiritual para colocar para ele que aquilo era da vontade dele, por isso ela deveria sim o fazer. Vejamos, quando ela colocou para o diretor espiritual, o que aconteceu? Ele disse, não, você não vai fazer isso. E aí Santa Faustina voltou, retornou com aquilo para Jesus, com aquele processo de locução interior que ela tinha, e quando retornou a Jesus, Jesus disse a ela, muito bem, minha filha. É isso mesmo, eu coloquei no coração do sacerdote também para dizer não. Porque eu quero provar a tua alma, não só nos ganhos que tu entendes de mim, mas também nesses momentos de confusões que parecem não fazer sentido e a tua alma não perde a confiança que eu estou te guiando, que eu estou te conduzindo. Esse não foi para a tua santificação. E tu conseguiu assim permanecer em comunhão comigo. Tu conseguiu assim permanecer, de fato, na graça que eu derramo. Olha que belo, meus irmãos. Por isso que isso tem tudo a ver com o que Jesus exortou os discípulos na primeira parte deste evangelho. Nos alegremos antes de tudo, porque o nosso nome está escrito no céu. Porque fomos criados, eleitos e queremos corresponder à graça de Deus. Será que eu e você temos uma meditação sincera desses 3 pontos? Sabendo que fomos criados por Deus, sabendo que somos eleitos por Ele e podemos, na nossa liberdade e alegria, corresponder a essa graça do Senhor? Como estamos lidando todos os dias sobre esses pontos? Isso era o primeiro ponto de meditação que nós queríamos aqui destacar. O segundo ponto de meditação que nós queremos também trazer
É como Jesus, depois de encerrar essa exortação, ele exulta, se alegra e começa a declamar de fato que bem-aventurados, felizes são aqueles pequenos, que o Pai escolhe revelar os seus segredos. E com quem ele está falando? Com os discípulos. Jesus chama de pequenos aqueles que são seus discípulos. Jesus coloca no coração deles essa premissa para o discipulado: ser pequeno, ser pobre de coração, se esvaziar, se desprender das suas ideias, se deixar ser corrigido e aceitar a correção, se deixar ser formado, ser podado e não perder a alegria por isso. E colocando nisso uma premissa de felicidade, exatamente porque assim estabelece a comunhão do Pai e a comunhão do Filho. O Filho, de fato, mostra à humanidade o rosto do Pai, a face amorosa do Pai. E aquele que está em comunhão com o Filho consegue conhecer um pouco mais das maravilhas e dos segredos do Pai. Sejamos, portanto, como os discípulos, meus irmãos, e não como a multidão que muitas vezes se aproxima de Jesus por curiosidade, muitas vezes só quer um milagre. Os discípulos são aqueles que ficam, custe o que custar, até mesmo quando negam, eles se colocam numa postura de retorno, de quem sabe ser corrigido, de quem sabe ser podado, para nunca perder a comunhão com o Senhor. Que o meu coração, que o seu coração se encontre também na meditação deste segundo ponto, para meditarmos nisso, na alegria de viver na comunhão com o Senhor, de nos alegrarmos por sermos discípulos e por isso saber que somos pobres e pequenos de coração e precisamos de Jesus em tudo para vivermos o discipulado que Ele mesmo nos confiou. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, cuide do meu coração e do seu coração nesse processo de conversão. De maneira especial, colocando aqui no colo dela todos os nossos amados irmãos e irmãs das nossas casas de acolhimento, que todos os dias testemunham o que de fato é ser corrigido no amor, é ser orientado para o caminho do bem, para eu ser um discípulo, uma discípula do Senhor, que o chamou para a casa dele e, por isso, para ter uma nova vida. Rezemos, portanto, essa Ave Maria, confiando o nosso processo de conversão ao Imaculado Coração de Nossa Senhora Pietá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.